desse período, né? A nossa aula de desenho básico. Hoje a gente vai ver um assunto bem interessante que é escala. Vamos entender, né, como funciona a gente desenhar, passar para o papel, não é, desenhos de objetos, né, bem maiores do que logicamente o próprio papel, né? Então vamos lá. Deixa eu dividir então deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Ok. Ah, galera, estão vendo aqui o PowerPoint? Já chegou para vocês? Chegou, professor. Chegou aqui. Então tá. Então vamos lá, gente. Olha só. Vamos lá. Vamos trabalhar escala e conversão. Olha só. A gente, como eu comecei a falar, a gente vai fazer projetos, né? E esses projetos, logicamente, eles vão representar ou uma peça, se for um projeto mecânico, né? Uma planta baixa, se for um desenho, um projeto civil, uma planta de um apartamento, de um prédio, né? De uma casa que seja, né? Então, veja só, esses projetos, o objeto que está sendo desenhado, né? Ele é logicamente ele é muito maior do que o papel onde a gente vai fazer o desenho, né? Então, por isso a gente tem que usar o que a gente chama de escala, né? Porque a gente não pode nem sempre, não é, representar as verdadeiras grandezas desse objeto. Então, para que a gente consiga colocar esses objetos no papel, a gente tem que usar uma escala. Isto é, se o objeto for grande demais, não é? For maior que o papel, você usa uma escala, você vai desenhar esse objeto em dimensões mais reduzidas, não é? Enquanto que, para poder caber no papel, né? Enquanto você perceba bem, objetos de repente, peças muito pequenas, né? Dimensões muito pequenininhas, né? Que você tem hoje em princípio em motores servomecanismo, motores de pequenos, de HD, por exemplo, não é? Você tem peças muito pequenininhas. Então, essas peças têm que ser representadas no papel ampliadas, não é? Porque o tamanho real dela é muito pequeno, não vai dar para você entender. Então, a gente amplia isso, você usa uma escala de ampliação, né? Então, gente, já deu para entender mais ou menos, né? Já deu que a escala de um desenho, né, é uma relação entre o desenho, o tamanho do desenho que você vai executar, né, e o tamanho real da peça, né? Então veja só, nós temos aqui que uma escala, então, é essa relação, ele mede essa relação entre a medida do desenho, que a gente vai chamar de D, né, pela medida do objeto real, que é aquilo que eu estou querendo representar, ok? E como que a gente escreve essa escala? Podendo ser dessa forma aqui, ó. Por exemplo, escala é 1 por 100, por exemplo, né? O que eu quero dizer com isso? Escala 1 por 100 significa que esse primeiro dígito, né, é a medida do desenho. Se você supor que esse 1 é 1 centímetro, isto é, essa escala 1 por 100, a cada 1 centímetro do desenho vai equivaler a 100 centímetros da peça. Isto é, 1 metro na realidade, 100 centímetros é igual a 1 metro, né? Então quer dizer, a cada 1 metro do objeto eu vou representar no desenho por 1 centímetro. Ok, gente? Então, dessa forma, nós temos 3 tipos de escala. Nós temos a escala natural, que é
nós temos a escala de redução e a escala de ampliação. A escala natural é aquela escala que eu consigo representar o objeto em sua real grandeza, sua verdadeira grandeza, em verdadeira grandeza, né? Então, significa que as medidas do desenho são iguais às medidas do objeto. É a escala 1 por 1, não é? Isso é, uma unidade do desenho equivale a uma unidade do objeto que está sendo representado, ok? Então essa é a escala natural. Escala que é muito difícil de usar, porque a maioria das peças não são tamanho ideal para colocar num papel, né? Mas ok. E temos a segunda escala é a escala de redução, tá? Essa escala de redução, as medidas do desenho é menor que a do objeto. Como o próprio nome fala, eu vou reduzir o desenho. Por exemplo, eu vou desenhar um terreno, não é? Que tenha, sei lá, 10 metros de frente e 25 metros de fundo, de profundidade. Então, como que eu desenho esse 10 por 25 num papel? Então, eu vou reduzir, vou usar uma escala de redução para poder colocar esse desenho no papel. E a gente representa essa escala 1 por x. Quando você vê a escala 1 por qualquer número, é uma escala de redução, ok? Quer dizer, vou dar um exemplo aqui, escala 1 por 2, que é uma escala do desenho, corresponde a 2 unidades do objeto, tá? E por último, nós temos a escala de ampliação, que ela é inversa, né? É o objeto, quando é pequeno demais, a gente quer ampliar para poder ter todos os detalhes da peça. Essa escala é representada por x por 1. Quer dizer, por exemplo, eu dou até um exemplo aqui. Escala 2 por 1 significa que 2 unidades do desenho corresponde a uma unidade do objeto. Você pode ver que nessa escala 2 por 1, eu duplico o tamanho, eu dobro o tamanho do desenho, é o dobro do tamanho real do objeto, ok? Vocês se recordam no nosso trabalho, eu acho que no primeiro trabalho que a gente fez de letras e números, que eu tinha lá embaixo a escala, que alguém até me perguntou, o que é isso aqui, professor? Qual a escala que eu coloco? Não sei se vocês se recordam. Então é justamente isso, todo projeto, todo desenho, todo projeto, ele tem que ter em qual escala aquele desenho, tá, foi feito. Que é para você poder você ter uma ideia de como você poder reproduzir aquilo, tá? Então tem que ter essa informação, qual escala que aquele desenho está feito, tá? Para você ter uma ideia do tamanho total. Bom, conforme eu já tinha falado, a interpretação da escala ela é uma relação numérica, né? Então ela é feita, como eu falei, a escala é 1 por 100, significa esse 1 é o desenho, tá? Então o primeiro dígito é o tamanho do desenho. Se é 1 por x, então essa é uma escala de redução, significa que 1 do desenho equivale a 100 do objeto, que é o segundo número, que é o tamanho real do objeto, ok? Alguém tem alguma... Ficou fácil esse conceito, gente? Alguém não entendeu esse conceito? Não, tá tranquilo, professor. Ok. Entender, tranquilo. Ok. Então, se está tranquilo, vamos lá. Então, uma outra forma que a gente pode representar essa escala, não é? Pode ser a escala sendo igual à relação entre a distância gráfica, que nada mais é que o desenho, e a distância real, que nada mais é que o tamanho real do objeto, tá? Então vocês vão usar muito, vocês vão se deparar, né, às vezes com essa nomenclatura também, distância gráfica e distância real. Então sabe que distância gráfica é o desenho, distância real é o valor é a dimensão exata do objeto, tá? E como eu falei, a indicação sempre tem que ir na legenda. A legenda tem que ter lá um cantinho lá, se vocês perceberem
como eu falei, no primeiro trabalho tem lá uma parte lá escrito escala. Logicamente aquela escala é 1 por 1, que o tamanho da sua letra é o tamanho que você desenhou. Então aquela escala é a escala natural, 1 por 1. Né? Nós temos a norma, né? E lógico, como tudo que é feito no desenho técnico, tudo tem norma. E a norma, né, que determina as regras de escala é a NBR 8196. Inclusive é bem interessante você, essas normas, né? Seria legal vocês dar uma olhadinha. Internet tem, é só você colocar NBR 8196 que vai ter um site, vocês conseguem acessar, tá? Ela tem uma recomendação, por exemplo, escala de redução e a escala natural de ampliação. Eu botei aqui, mas isso aqui não se reduz, não se resume a isso não, tá, gente? Isso aqui pode ser ampliado, que ele inclusive coloca aqui que as escalas dessa tabela pode ser reduzida ou ampliada à razão de 10. Então isso aqui não tem, isso aí é só um exemplo, tá? É uma representação que pode ser ampliada, porque vai depender do seu tamanho e da escala que você for usar. Ok? Bom, então visto isso, gente, esse assunto, a teoria se resume a isso, tá? Então agora a gente vai fazer alguns exercícios para ver se a gente entendeu legal isso aqui, tá? Então vamos ver aqui, olha, esse primeiro exercício, qual a escala que se encontra uma medida representada na distância gráfica de 6 centímetros e tem uma distância real de 3 metros. Vou copiar isso aqui. Tá, deixa eu só ver aqui, fazer um negócio aqui. Deixa eu sair daqui. Copiar isso aqui. Vamos fazer esse exercício aqui, apesar dele já estar aqui. Ok? Vamos jogar ele para cá. E vamos fazer, ver se a gente entendeu direito isso aqui. Então tá lá. Qual a escala que se... Epa, esse cara aqui, eu copiei duas vezes aqui. Deixa eu apagar esse cara aqui. Qual a escala que se encontra uma medida representada na distância gráfica? Isso é, o desenho, né? O desenho ele foi feito em 6 centímetros e tem uma distância real de 3 metros. Como é que a gente faz esse exercício? Bom, olha só. A medida do desenho rapaz. Não, isso aqui é... Deixa eu ver aqui, vamos voltar aqui. A medida, eu quero o quê? Eu quero a medida do desenho, né? Então eu quero o quê? A escala. A gente não viu isso? A escala, ela é igual, ela não é a relação entre a distância gráfica pela distância real. Rapaz, que letra horrorosa, cara. Não é isso? Então, a escala, ela vai... O que eu quero aqui? Eu não quero qual é a escala. Então, é a escala que eu estou querendo saber. Eu tenho, é dado a distância gráfica. A distância gráfica é 6 centímetros. E a distância real, tá aqui, a distância real é 3 metros. Ok? 3 metros. Bom, gente, olha só. Eu tenho
no numerador centímetro e tenho no denominador metro. Bom, eu não posso fazer essa conta, tá, com duas unidades distintas. Eu tenho que você não pode dividir, né, centímetro por metro. Ou você coloca tudo em centímetro ou tudo em metro. Neste caso, eu acho melhor colocar tudo em centímetro. Então, 6 centímetros vai ser igual a 3 metros. 3 metros representa o quê? Quantos centímetros? 300, né? Cada metro, 100 centímetros. Então, 3 metros, 600. Então, eu vou... Desculpa. 3 metros, 300. Então, eu tenho essa conta de 6 por 300. Ok? Se eu, neste ponto aqui, gente, eu digo o seguinte. Não é para dividir 6 por 300. Senão isso vai dar 0, um montão de coisa lá, não é? Não é isso que... Hã? 0,02. Então vou colocar... Caraca, o maluco é bravo. Então vamos lá. Ele fez as contas. 0,02 se eu dividir. Vou confiar aqui na conta do meu amigo. Olha só. Escala igual a 0,02. Cara, isso não quer dizer nada para mim. Isso não faz sentido para mim. Agora veja só. Se eu colocar, isso aqui vai ser igual. Se eu dividir ambos os termos por 6, o que eu vou ter aqui? 6 dividido por 6 tem 1. 300 dividido por 6, quanto é que tá? Fala aí pra mim. Quem tá com calculador aí? 50, né? 50. Ok. Então, olha só, o formato que ficou. A escala é igual a 1 por 50. Pô, peraí, já faz sentido para mim, não é? A cada 1 centímetro, que a gente botou tudo em centímetro, equivale a 50 centímetros do objeto. Não fez sentido? Então, quando a gente está determinando a escala, gente, a gente não faz essa conta literal. A gente sempre deixa, ou se for uma escala de ampliação, o numerador a gente deixa 1. Tá? Procura deixar 1. Se for uma escala de redução, a gente deixa 1 o denominador. Não é? Porque a escala de ampliação não é 1 por x, a escala de redução é x por 1. Então a gente tenta colocar nesse formato, né? Isso aqui vai ser a mesma coisa. Isso aqui vai ser igual a 1 por 50. Você pode escrever, mas que letra horrível. Então a escala, nesse exemplo, a escala vai ser igual a 1 por 50. Ou 1 por 50, tanto faz, ok? Então você pode ver que ficou, isso dá para entender, você consegue ter a noção que um centímetro do meu desenho é igual a 50 centímetros do objeto. Dúvida? Beleza, gente? Bom, então, uma vez entendido isso, vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos fazer esse cara aqui então. Vamos fazer o exercício 2.
deixar os dois aqui na tela aqui para a galera. Vamos fazer esse cara aqui de vermelho. Bom, olha só, no exercício 2 nós temos para uma escala 1/50, então o cara já deu a escala, né? Que tamanho teria uma casa 15/25 metros? Então eu tenho uma escala 1/50 e tem uma medida. Na realidade, esse 15/25 não é a casa, né? Seria o terreno, né? Então, como que eu desenharia esse terreno, esse retângulo no meu papel, no meu projeto, sendo que esse retângulo é 15/25, ok? Como é que a gente faz isso? Vamos colocar aqui, sendo que eu já tenho essa escala, tá? Então, esse desenho quer dizer o seguinte: na escala 1/50, quanto que eu represento 15 metros nessa escala? E quanto que eu represento 25 metros? Eu vou ter que fazer um retângulo, né, que vai representar 15/25. Qual seriam essas dimensões? É isso que eu preciso descobrir. Então vamos lá, a gente já sabe que, né, a escala vai ser igual o desenho, né, pelo tamanho real do objeto, não é isso? Que seria igual a distância gráfica ou distância real, ou o desenho, né, pelo tamanho real do objeto. Muito bem. Sendo a escala, a gente já tem. A escala. Aí, bom, olha só. Se eu tenho duas medidas, eu tenho que fazer cada uma separadamente. Então, no primeiro ponto, vamos fazer a 15 metros. Então, essa escala 1/50 vai ser igual. O que eu quero? Eu quero o desenho, não é? Porque o tamanho real eu tenho, que neste caso o primeiro é 15. Bom, muito fácil então, né, gente? Dessa forma, portanto, você só multiplicar aqui, né? Você joga o 15 para cá, você acha que a distância que você vai usar no desenho vai ser igual, joga esse 15 para cá, nós temos 15 dividido por 50. Portanto, a distância, faz essa conta aí para mim, gente, 15 por 50, veja só, agora é a distância mesmo, é a divisão, porque a escala eu já tenho, que é 1/50, é na escala, 0,3. Quanto que dá? 0,3. 0,3. Ok. 0,3 o que, gente? Quilômetro, metro, centímetro, milímetro. Hã? Centímetro. Olha aqui, ó. É metro, professor. Metro. Não nos esquecemos do enunciado do problema. Metro. Que isso aqui vai ser igual o que? 0,3 metro é igual a quantos centímetros que a gente vai botar no papel? Porque no papel fica mais fácil falar em centímetro, né? 30 centímetros. Tem que fazer essas conversões aí, hein, galera? Bom, fizemos então a primeira dimensão. Vamos fazer igual agora a segunda dimensão. Então a escala, usando essa formulinha aqui, a escala que eu já tenho, que é 1/50, vai ser igual a dimensão do desenho que eu quero e o tamanho real que eu já tenho, que é 50. Portanto, se eu... É 25 não? Hã? É 25 não? Ô, rapaz, você tá esperto, gostei, hein? Isso é só para testar, é 25, tá certo. Pelo menos não tem um acordado aí na sala. Então, a distância que eu vou representar essa medida aqui no meu desenho vai ser igual a 25
dividido por 50. Minha letra não é tão feia assim não, gente, mas não é bonita, mas também, portanto, se eu dividir 25 por 50, qual a minha distância, gente? 0,5. Então vai ser 0,5 metros, porque essa divisão aqui, se eu usei 25 metros, então a minha distância gráfica é em metros, ok? Mas se eu vou botar em desenho, é melhor botar em centímetro, que vai ser igual a 50 centímetros. Bom, então, mais ou menos assim, suponha que eu vou desenhar esse retângulo aqui, gente, 15 por 25, eu vou desenhar no papel alguma coisa assim, lógico que não está em escala, não está em escala, tá? Mas seria um retângulo mais ou menos assim, aonde aqui, olha, o cara fez um quadrado, volta aqui, eu quero aquele retângulo torto lá. Aqui eu teria 30 centímetros e aqui eu teria 50 centímetros. Ok? E aqui dentro eu vou desenhar a minha casa, né? Toda ela nessa escala 1 por 50, ok? Dúvida, gente? Então, vamos lá no nosso material. Tá aí. Primeiro exercício, eu tenho que a medida do desenho, que é a escala, é igual à distância gráfica à distância real, 6 centímetros, que eu vou representar, e a distância real 3 metros, que é igual a 300 centímetros que a gente fez. Então a escala é 1 por 50, ok? E o segundo que a gente acabou de fazer, tá aí. Primeiro, 1 por 50 eu acho 15 metros, que vai me dar o 0,3 metros ou 30 centímetros. E a segunda medida é 25 metros, que no caso, no final, vai me dar 0,5 metros ou 50 centímetros. Legal? Dúvida? Se não, Tranquilo, professor. maravilha. Beleza. Beleza? Então vamos para esse... Então está aqui, logo a construção desenhada na escala 1 por 50 teria, né, como a gente já viu, 30 por 50 centímetros, 0,3 por 0,5 metros. Muito bem. Vamos ver esse exercício aqui, esse 3. Qual a medida real de uma porta? Isso aqui é legal, cara. Que tem uma distância gráfica de 3,2 e está representado na escala 1 por 25. Façam aí, gente. Faça essa continha aí. Me dê a resposta. Vou dar um minutinho. Isto é, eu tenho uma porta, na realidade é só a largura dessa porta, não tem a altura, né? A largura dessa porta, no meu desenho, é 3,2 centímetros. E está na escala 1 por 25. Qual a distância real da largura da porta? Alguém fez? Professor, Oi? seria 0,128, então, pessoal. 128? Não. 80, eu acho. 80. Você fez alguma... Você inverteu alguma coisa aí, quem falou 128. É, dá 80, não é? É. Olha só, vamos ver a resposta. Olha lá, a medida do desenho, que é a escala que eu quero, a escala que eu tenho, vai ser igual o desenho que eu tenho aqui, que é a distância gráfica, né, de 3,2, pela distância real. A real é o que eu quero. Então eu tenho uma escala
1 por 25 vai ser igual a 3,2 por R. Se você multiplicar em cruz, ó, R vem para cá, 3,2 vezes 25 vai ser igual, olha o exercício, já está em centímetro, isso aqui vai dar 80 centímetros. Ok? Muito bem. Para a gente ver mais um exercício, este quarto aqui é muito legal. Vamos fazer ele lá no nosso quadro lá. Vamos fazer isso lá no nosso quadro. Esse é muito legal. Deixa eu fazer ele lá no nosso quadro lá. Eu vou pegar ele rapidamente aqui. E vamos... Vamos copiar ele aqui. Esse cara é muito interessante. Esse exercício aqui é legal. Rapaz, tem alguém respirando forte aí com o microfone aberto aí, galera. Ô, Darth Vader, liga o áudio aí. É igualzinho o Darth Vader. Olha só. Esse cara aqui é o seguinte, o que ele diz aqui? Pô, se eu crescer mais vai ficar... Deixa eu diminuir aqui. Tá legal, tá aqui. Olha só esse exercício. Vamos lá. Sabe-se que a distância real entre duas cidades é igual a 2.000 quilômetros em linha reta. Então, 2.000 quilômetros. Então, vamos lá. A distância entre a cidade... Vamos botar aqui de azul. Entre a cidade A e a cidade B em linha reta, a distância vai ser igual à distância real, vai ser igual a 2.000 quilômetros. Não é isso que diz aqui? A distância real entre duas cidades é igual a 2.000 quilômetros em linha reta. Então a gente sabe disso, isso é informação do dado do problema. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância entre estas duas cidades, A e B, era 8 centímetros. Quer dizer, ele foi lá no mapa, pegou uma régua comum, mediu a distância entre as duas cidades e achou a distância do desenho 8 centímetros. Tá? A pergunta é, em que escala está o mapa? Bom, se eu tenho a distância real, tenho a distância gráfica, então, uma conta direta, né, gente? Escala, o que a gente viu, vai ser igual a distância gráfica dividido pela distância real, não é isso? Então, a escala vai ser igual. Qual a distância gráfica, gente? Não foi 8 centímetros? Isso é o que estava desenhado no mapa. O cara botou a régua lá e mediu 8 centímetros. Então, eu tenho 8 centímetros. Qual a distância real? O R, 2.000 quilômetros. Muito bem. Olha só. Posso resolver esse problema dessa forma? Centímetro por quilômetro não posso resolver, não é? Então, eu tenho que transformar uma dessas medidas. Ou eu transformo centímetro em quilômetro, ou transformo quilômetro em centímetro. Como eu estou trabalhando de desenho, eu prefiro transformar o quilômetro. Isso aqui vai ser igual a 8 centímetros
dividido por... Ih, rapaz! Quilômetro. 2.000 quilômetros representa quantos centímetros? Vou fazer uma continha aqui. 1 metro. Quantos centímetros é igual a 1 metro? A gente não viu lá no programa que foi 100? Aí, 6 zeros, professor. 6 zeros? Vai dar 200. 200. 200 o quê? Alguém já viu aí? 200 milhões 200 milhões. de centímetros. Porque, olha só, é fácil. Fácil não, né? Vamos voltar o tempo aqui, ó. 1 quilômetro não tem 1.000 metros. Então, se tem 1.000 metros, para transformar 1.000 metros em centímetros, é só multiplicar esse 1.000 por 100, não é? Aí eu tenho centímetro. 1, 2, e boto 2 aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1 quilômetro é igual a 100.000 centímetros. Ok? Então, se é 2, se eu botar 100.000 centímetros multiplicado por 2.000, vai dar os 200 milhões de centímetros. Ok? Ô, professor, mas é 2 quilômetros ou é 2.000 quilômetros? Não, 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros. Tá aqui, 2.000 quilômetros. Falei errado. Obrigado. Então é 200 mil então, não, professor? Não. Se eu multiplicar, multiplica aí. Este cara aqui, 100.000 dividido por 2, desculpa, multiplicado por 2.000. Faz na tua calculadora aí. 100.000 por 2.000 vezes 2.000. Porque, olha só, 1 quilômetro, a gente acabou de ver aqui, que é igual a 100.000 centímetros. Eu quero o quê? Eu quero 2.000 quilômetros. Isso vai ser igual a 100.000 vezes 2.000. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 1 é 2. Espera aí que eu vou... Deixa eu chegar esse cara aqui pra cima que ele tá... Multiplica 2 somar os 0. Dá 2. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não é? Só somar esse cara. 6, 7, 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Então, 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, ponto. Aqui é a casa do milhar. Depois do milhar vem milhão. 200 milhões de centímetros. Ok? Ok, professor. Então isso é só uma continha, gente. Continha matemática. É estranho porque tem muito número. É muito grande o número, mas é isso mesmo. É 2.000 vezes 100.000, vai dar 200 milhões. Então, aqui agora eu tenho 8 centímetros e 200 milhões de centímetros. Aqui eu agora posso dividir. Isso aqui vai ser igual a... Veja só, eu estou procurando, eu estou achando, estou querendo achar a escala. Se é a escala, eu quero aquele formato 1 por alguma coisa ou alguma coisa por 1. Se é uma escala, de redução, então é 1 por alguma coisa. Então eu divido esse cara aqui por 8 e divido esse cara aqui por 8, ok? Se eu dividir esse cara aqui por 8, eu vou ter 1, ok? Vamos chegar um pouquinho para cá.
Eu vou ter uma aqui, né? Se eu dividir 200 milhões por 8, quanto que eu tenho aqui, gente? 25 milhões. 25 milhões, exatamente. Então, a escala deste desenho aqui do nosso problema é 1. A escala é 1 por 25 milhões. É assim mesmo. Parece estranho, mas é assim mesmo. Ou a escala vai ser igual a 1 por... Qualquer das duas representações está valendo. Ok? Gente, olha só. Vocês podem achar, não, gente, 1 por 25 milhões, não é estranho não, professor? Não se esqueçam que a gente está tratando de um mapa. Hoje em dia está tudo mais tranquilo, né? Você vê na internet, tem a distância, tem, né? Você tem o pessoal ela te leva, te localiza muito fácil. Mas antigamente a gente era mexido, a gente via muito mapa, porque nós não tínhamos acesso a isso. E os mapas, né? O que eu quero dizer é o seguinte, antes a gente conhecia mais esse tipo de escala. Hoje em dia nem tanto, porque não aparece. Mas se você olhar a escala de um mapa, é assim mesmo. Porque veja só, imagine você desenhar numa folha A4 o mapa do Brasil. Cara, quanto que você vai ter que reduzir para colocar o Brasil dentro, representado numa folha A4? É bastante, né? Então, se você olhar a escala de mapa, é toda ela assim. É 1 por 25 milhões, 1 por 300 milhões, 1 por não sei quantos milhões de centímetros, né? Bom, alguma dúvida aqui? Se não, Ok. vamos ver esse exemplo aqui, olha só. Então tá aqui, né? Esse aqui a gente já fez, o exercício que a gente tá aqui, as contas que a gente acabou de fazer, tá? Que a escala é igual o desenho pela realidade, pela distância real. O estudante mediu 8 centímetros, dividido pelos 2.000 quilômetros, que é sabido que é a distância entre A e B. Então 8 por 200 milhões vai ser igual a 1 por 25 milhões, ou a representação pode ser assim. Ok? Então aquilo que eu falei, olha só. Vamos voltar aqui, vamos ver aqui, olha só, eu peguei um mapa do Grande Rio, tá vendo? Olha aqui a representação, tá vendo aqui? Aqui no cantinho, então tem a escala aqui, ó, que eu ampliei aqui, ó. A escala deste desenho é 1 por 350 mil, o que? Olha aqui, ó, quilômetro, porque essa escala está em quilômetro, né? Então, 1 por 350 mil quilômetros. Então, é uma coisa... Por quê? Olha só. Como que você representa todo o Grande Rio num papel A4? Tem que reduzir muito mesmo. Então, dá esse número absurdo mesmo. Ok? Então, você pode ler a escala também aqui nos mapas, tá? Muito bem. Alguma dúvida com relação a isso, gente? Se não, eu vou deixar esse exercício 5 aí. Eu vou divulgar esse material amanhã, tá? Esse exercício 5, né, para você completar essas lacunas aí, aonde eu dou, uma tabelinha que eu dou, que tem dimensão do desenho, a escala e a dimensão da peça. Então, uma das duas unidades é dado. No primeiro, dou a escala, dou a dimensão da peça. Quanto que é aqui, gente? A escala é 1 por 1. A dimensão da peça é 42. Qual vai ser a dimensão do desenho? 42.
42, exatamente. Porque é 1 por 1, uma escala natural é, né, real grandeza, a grandeza é em verdadeira grandeza, não é? Então tem esses. Exato, é facinho, cara. É só usar a forma. Então tem esses exercícios aí que vocês vão exercitar essa formulazinha aí. Então na próxima aula a gente corrige isso aí, ok, gente? Vou deixar para vocês aí. Dever de casa. Ok, professor. Ok? Muito bem. Com isso a gente encerra. Ok, professor. Maravilha. Com isso a gente encerra este assunto aqui, para a gente começar um outro. Se tiver alguma dúvida. Alguma dúvida, gente? Não? Podemos continuar? Então tá bom. Então lembre-se. Podemos, professor. Ok. Então vamos à frente. Então lembre-se, toda vez que vocês forem fazer um desenho, é muito importante vocês determinar informar a escala. Vamos partir um exemplo aqui. Eu me lembrei aqui agora. Deixa eu procurar um exemplo real aqui. Nos projetos que eu fiz, vou tentar achar, tá? Vamos ver aqui. Aonde que eu acho esse cara aqui? Aqui tem. Com certeza tem aqui. Na primeira aula eu mostrei esses desenhos aqui, tá? É um desenho de nesse caso, de remoção de CO2 numa plataforma de petróleo, uma produtora. Então, aquilo que a gente já viu, todo projeto tem que ter uma legenda. E o que consta na legenda? As informações que são importantes. As informações que são importantes ser considerada neste projeto, tá? Então vamos dar uma olhada na legenda deste projeto aqui. Vamos dar uma olhada nesse. Olha só, Pera aí, deixa eu voltar aqui ao. Deixa eu voltar aqui. Toda essa informação aqui, tá? Tudo isso é legenda, tudo isso é importante na compreensão do projeto, tá? Mas o nosso foco aqui, esse troço está pedindo uma porção de coisa ali que eu não estou entendendo. Tá. O nosso foco aqui é essa parte aqui de baixo aqui, que é a legenda, que a gente vai ver se o programa me deixar ver. Porque eu estou com muita coisa carregada e ele não tá com memória suficiente para fazer a cache. Tá aqui, peraí. Assim fica mais fácil então. Olha aqui, tá vendo aqui? Então você tem todas as informações. Que projeto é esse? Então é seção onerosa, área de desenvolvimento, de qual? Da Petrobras. Então tem um título, né? O que representa isso aqui? Então olha aqui, escala. Tá vendo aqui? Então 1 por 75. Isso é importante. Então todo projeto tem que ter a sua escala para você poder reproduzir, se você for o caso, para você poder, no caso, fabricar, para você saber qual é a real medida daquele projeto. Tá bem? Ok? Conseguiram ver aqui, gente? Tá dando para ver aqui? Sim ou não? Sim. Então tá aqui. Todo projeto tem a sua escala. Então,
essa informação é importante. Então tá, vamos prosseguir então. Aonde que a gente parou? Esse cara aqui então vai ficar. Então, gente, muito bem. Visto isso, vamos agora ver um assunto chamado cotagem. O que é isso? O que é cotagem? Vamos ver o que é isso da seguinte forma. Olha só. Vocês estão vendo aí um projeto, não é? Nós temos 3 vistas aí. A vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda. Não é? Essas 3 vistas, ela representa o quê? Uma peça, não é? Então vamos colocar a peça através dessas 3 vistas. Isso mais na frente a gente vai ver como que a gente faz uma perspectiva, né? No caso, uma perspectiva isométrica. Essas 3 vistas que estão num projeto, né, me vão determinar essa peça que a gente acabou de ver aí, né? Legal. Bacana, né? Então, se eu tenho as vistas de um projeto, eu consigo, não é, reproduzir a peça. Então, posso fabricar a peça? Vamos ver aqui mais adiante. Olha só, temos mais, né, outro conjunto de vista. Estamos lá também, as 3 vistas aí. Olha que legal. Essas 3 vistas, não é, vão me determinar o que? Uma peça, não é? Neste caso aqui, essa peça um pouco mais complexa, aí, que na verdade é um cilindro, não é? Então, olha que bacana. Eu consigo desenhar, não consigo, gente? Sem problema nenhum. Agora, eu consigo fabricar essa peça? Se alguém me der esse projeto aqui dessas 3 vistas, eu consigo desenhar a peça, fazer a perspectiva isométrica dessa peça. Eu consigo fabricar essa peça? Sim ou não? Não. Não. Por que não? Porque não tem cota, não tem medida. Como é que você vai produzir a peça? Qual o tamanho dessa peça? Qual a altura dessa peça? 1 centímetro? 2? 1 metro? 1 metro e meio? Meio metro? 30 centímetros? Não tem como saber. Não é? Então, gente, olha só. Como diz aqui, o conhecimento das formas é importante, mas não é suficiente para que eu consiga usinar uma peça ou executar um desenho, executar um projeto de arquitetura, por exemplo. Não é? Então, olha só, as 3 vistas, eu faço a peça, mas eu não consigo, né, daqui do projeto, eu não consigo a peça, porque me falta a dimensão, me falta o tamanho, em que dimensão essa peça vai ser fabricada, não é? Então, isso é muito importante. A gente não tem, neste caso ali, as informações sobre o tamanho, quais são as dimensões do problema, do objeto, ok? Então, esse tamanho, né, essas dimensões, ela tem que ser informada para você poder fabricar a peça, né? E, no caso do desenho, ela tem que ser ela é informada sob a forma de medida, que a gente chama de cota. E recebe essas medidas em desenho técnico, recebe o nome de cotagem, né? A gente tem que indicar no nosso projeto quais são as cotas, quais são as dimensões da nossa peça ou do nosso projeto, né? Ok? E como tudo que a gente tem visto, a cotagem é normalizada pela norma 10126 de 90, que ela teve a revisão em 87, ok? Então 10.100, a NBR 10126 é que normaliza a cotagem, que é o que a gente vai começar a ver agora. Então a gente vai começar a dimensionar a peça, como dimensionar os nossos desenhos, nosso projeto, né? Que é o que a gente vai ver agora, ok?
Muito bem. Vamos a uma regra geral de cotagem, tá? Olha só. Então a gente tem o nosso projeto, nós temos lá as vistas, né? Quantas necessárias forem para definir a peça, tá? Aí, só que cada peça com a sua característica, tá? Mas a gente vai determinar os dimensionamentos, só que esse dimensionamento não tem regra fixa, ok? Ela tem uma regra geral, a melhor forma de cotar, de colocar as medidas no nosso projeto. Não tem regra fixa, mas algumas regrazinhas têm que ser obedecidas, tá? Mas a melhor forma, não existe uma coisa fixa. Por quê? Porque cada peça pode assumir características muito particulares. Então a gente tem que, o que a gente vai ver daqui para diante é a melhor forma de informar, né, a dimensão da nossa peça, de forma que o nosso projeto fica bem claro para que quem for usinar a peça, quem for reproduzir, for executar o projeto, não tenha dúvida nenhuma, né? Muito bem. Dito isso, vamos lá. Quais são os elementos de cotagem, tá? Então nós temos, para a gente fazer nossa cota, a cotagem do nosso desenho, nós temos 4 elementos. Nós temos a cota propriamente dito, que é o valor da dimensão da peça. Nós temos a linha de cota. Então nós temos aqui, olha só aqui embaixo, a cota, que é o valor da cota, o valor dessa distância, tá? No caso, essa largura aqui desse objeto. A linha de cota é essa linha aqui sobre a qual a cota está escrita, ok? Nós temos o limite de linha de cota. Limite de linha de cota, olha só, esse finalzinho da linha de cota, que pode ser um traço ou uma seta. A gente vai ver mais adiante, ok? E nós temos que ter também uma linha auxiliar, que é essa linha aqui que ela puxa, né? No final da dimensão da peça, se você puxa uma linha auxiliar, para que você possa colocar a linha de cota, que desta forma fica bem claro, dá para ver que o tamanho, que a largura desta peça aqui, por exemplo, é 10,126. Ao que eu não sei, porque as dimensões, aí vai estar na, se é centímetro, se é milímetro, etc, etc, a gente vai ver na legenda. Normalmente, todo projeto que a gente usa milímetro. Se não tem nenhuma dimensão informada, é milímetro, ok? A não ser, isso a gente vai ver mais lá na frente, a não ser dito em contrário. Mas enfim, então são esses 4 elementos, né, que vão determinar no nosso projeto, vão mostrar o desenho, o tamanho, o dimensionamento da peça. Então é a cota propriamente dita, é a linha de cota, o limite da linha de cota e a linha auxiliar, ok? Muito bem. Então, vamos ver um exemplo aqui de uma cotagem, tá? Eu tenho, né, 3 vistas aqui, então você vê que eu tenho todas as 3 vistas com cota. Essa distância daqui, aqui, ó, essa largura dessa peça aqui é 30, então eu tenho, neste ponto aqui, olha só, eu tenho as minhas linhas auxiliares, tá? Eu tenho aqui, essa altura aqui dessa peça é 30 também, tá vendo? Então eu tenho a minha linha de cota aqui. Você pode ver que a minha linha de cota tem uma terminação. No caso, é o limite de cota. Ok? Então eu tenho também aqui, neste caso aqui, eu tenho, por exemplo, 55. É o valor da cota. É um número, é o tamanho. E olha só, é o tamanho real. A minha cota, ela determina, ela mostra o valor real da peça, ok? Sempre o valor real da peça. Então, se é milímetro, essa distância entre o centro desse furo aqui e ao final dessa peça é 55 milímetros, tá? E está desenhado,
também a informação que a gente acabou de ver em uma escala. Então tem aqui a informação da escala, no caso 1:2. Tá? Ok, gente? Muito bem. Então, como usar esses elementos, esses 4 elementos, e como, não é, colocar, como dimensionar de uma forma mais clara, é o que a gente vai ver agora. Então vamos lá. Primeiro, como que a gente trabalha as linhas auxiliares e a cota, tá? Primeiro, como que se desenha a linha auxiliar e a linha de cota? Como que a gente desenha? As linhas são linhas estreitas e contínuas, né? Você lembra lá na primeira aula, vocês lembram? Tipos de linha? Se você olhar lá o tipo de linha, então tem lá, né, vários tipos de linha. A linha estreita e contínua, um dos usos dela é para desenhar linhas auxiliares e linha de cota. Então você coloca esta linha aqui, esta linha auxiliar e essa linha de cota, você desenha ela com uma linha estreita e contínua, tá? A linha de chamada, essa linha aqui, você pode ver que ela não encosta na aresta da peça, tá? Ela não encosta na aresta da peça. Tem que haver, normalmente você coloca um espaço, pequeno espaço entre a linha do elemento, a aresta do elemento da peça que você tem e o começo da linha da linha auxiliar. Você usa mais ou menos 1 milímetro, ok? Você não deve encostar. E essa linha de chamada deve ultrapassar aqui, ó, a linha de cota em mais ou menos aproximadamente 2 milímetros, tá? Então você faz a linha de auxiliar, você puxa a linha auxiliar, não tocando na linha do elemento, na peça propriamente, né? E ao desenhar a linha de cota, você ultrapassa essa linha auxiliar em mais ou menos aproximadamente 2 milímetros. Algum problema aí? Né? Isso são normas, tá, gente? Isso são normas. Professor, Pois não. deixa eu falar uma coisa com o senhor. A cota, ela sempre vai em cima da linha de cota, não é não? Nós vamos chegar lá. Nem sempre. Tem formas de colocar. Nem sempre. Vai depender do projeto, vai depender da sua postura, como que você quer apresentar o seu projeto. E muitas das vezes o espaço é muito pequeno, a gente vai ver mais adiante. Tá? Ah, tá. Beleza, professor. Nós vamos tratar também agora, já nos próximos slides, tá? Então, linha auxiliar e linha de cota, que é essa linha aqui, ó, que é essa linha aqui, aonde vai em cima o valor da cota, tocar, né? Então você vai desenhar sempre assim, não tocando na peça e ultrapassando mais ou menos 2 milímetros aqui. Ok. Bom, olha só, tem muitas das... preferencialmente, sempre que você puder, você pega essas linhas auxiliares, você deve desenhá-las perpendicular ao ponto cotado. Dá uma olhada aqui, ó. Essa linha aqui está perpendicular a esta aresta aqui, ok? Você pode ver que é sempre perpendicular. Fica mais claro no desenho, fica mais fácil a compreensão, tá? Agora, muitas das vezes, se você usar perpendicular, não fica legal. Porque olha só, se você puxar perpendicular uma linha aqui, ó, você vai cotar aqui dentro, você vai confundir, não vai ficar nítido essa cotagem, porque ela vai confundir com esse pescoço aqui dessa peça, entendeu? Então, ocasionalmente, você pode, né, fazer uma linha de chamada, uma linha auxiliar oblíqua, tá? Mas, observando, entre as duas linhas auxiliares, elas têm que estar paralelas. Você tem que manter o paralelismo das linhas, tá? Você pode ver que as linhas de chamada são sempre paralelas entre si, ok? Bom, vamos agora falar. Então, a linha auxiliar são essas regrinhas,
Vamos falar agora da regrinha do limite da linha de cota. Que é o limite da linha de cota? Aquele finalzinho da linha de cota, né? Que a gente falou, nós temos três tipos em desenho técnico, a gente usa três tipos de limite de linha de cota. Pode ser seta, tá vendo aqui? A seta pode ser preenchida ou não. Neste caso, a seta usa-se mais em desenho de peça, tá? Ok? Ou esse traçozinho aqui inclinado aqui, ó, esse chanfro, esse traçozinho aqui, tá? Que esse traçozinho aqui é mais usado em desenhos arquitetônicos, né? Se você vai ver, né, planta baixa de alguma construção, você vai ver que eles usam, os arquitetos, os engenheiros civis gostam muito de usar, prefere usar esse traçozinho. E somente. Então, só temos esses três tipos de limite da linha de cota. Ou a seta preenchida ou não, sendo ela aberta, ou esse traço inclinado. Ok? Agora é o seguinte, cara. Olha só, que é importante a gente ter o limite da linha de cota que você optar se você adotar no teu desenho, você vai usar ele num todo. Você não fica nessa dimensão aqui eu vou usar a seta cheia, nessa outra a seta não preenchida, ela aberta, e aí na outra não. Se você adotar a seta cheia, você vai adotar ela no desenho inteiro. Você vai adotar um único tipo de limite de linha de cota, ok? Salvo se não for possível, né, você usar, dependendo do espaço, né, aí sim você usa um outro tipo. A gente vai ver um exemplo, ok? Então, normalmente não, você tem que adotar um único. Só vai mudar se não for possível manter esse único, ok? Vamos ver aqui um exemplo. Olha só, você tem aqui, ó, olha essa aqui, esse 15, essa cota aqui de 15, você tem a seta preenchida. Olha só essa seta de 15 aqui. Olha esse 5 aqui. O que esse 5 está cotando? Está cotando esse rasgo aqui, olha, esse rebaixo aqui, ó. Porque aqui dentro não foi possível. Olha só, ele usou uma seta fechada e aqui ele usou um traço oblíquo, ok? E para essa medida aqui, ele não conseguiu escrever aqui dentro. Você pode ver que ele fez uma linha de chamada e escreveu aqui fora. Assim como este 5 está escrito fora, a linha de cota está fora do espaço, ok? Então, o normal, o que a gente adota é este cara aqui, você escrever dentro, tá vendo aqui? Dentro da linha de cota, acima e dentro da linha de cota. Quando não é possível, você pode escrever, olha, esse 7 aqui fora, sendo que o limite da linha de cota em sentido contrário, para você determinar que é daqui a aqui essa cota de 7, ok? Isso quando não há o espaço suficiente, tá bom, gente? Então você só muda a forma de cotar ou o tipo do limite da linha de cota se o espaço não for suficiente, ok? Muito bem. Como que você cota raio? O raio, o limite da linha de cota normalmente pode ser por dentro ou por fora, depende de como que você vai determinar. Então olha só, você vai determinar, olha só, este cara aqui, vamos ver essa peça aqui, este raio dessa curva aqui, o centro dessa curva aqui, ó, tá aqui marcado. Então ele tem que determinar o raio. Você pode ver que ele tem uma linha de chamada, no final você tem a linha de cota e a cotagem R15, que é o raio deste cara aqui. Então o limite da linha de cota está por fora, tá? Neste outro aqui, ele colocou por dentro, não é? Então esse limite ele é definido,
tá, por uma única reta, nesse caso aí, para você definir o raio, podendo ser por fora ou por dentro do contorno da curva. Aí você vai ver qual é a melhor forma de deixar o teu desenho mais claro, essa cota, tá? Uma outra coisa também são os elementos cilíndricos que você tem na tua peça, são sempre dimensionados pelos diâmetros, tá? E localizados pelas suas linhas de centro. Então você vê aqui, este elemento aqui é um elemento, por exemplo, é um furo, um elemento cilíndrico, né? Então você tem um rasgo aqui, você tem então aqui a linha de centro, e olha só, a linha de chamada aqui, ó, sempre dimensionado pelo seu diâmetro, ok? Se você tem um furo, né, ou circular, ou você tem um elemento cilíndrico, você sempre vai cotar, tá, pelo diâmetro. A curva você cota pelo raio, tá? O elemento cilíndrico completo você cota pelo diâmetro, né? Ficou bem claro aqui, né? Muito bem. Agora a pergunta que o meu amigo falou, a cota. Vamos ver como que a gente faz a apresentação da cota propriamente dita, tá? O valor, tá? Bom, nós temos dois métodos para posicionar o valor numérico da cota, tá? Dois métodos. O primeiro método, que é o método que a gente mais utiliza, é o seguinte: quando a linha de cota é horizontal, estamos aqui um exemplo aqui, ó, a linha de cota é horizontal, o número deve estar acima da linha de cota. Quando a linha de cota é vertical, neste caso aqui, ó, o número deve estar à esquerda da linha de cota, ok? Então, se está horizontal, acima. Se é vertical, à esquerda. Se a linha é inclinada, aí você vai buscar a melhor posição, que é mais... Então eu tenho um exemplo aqui, ó, da melhor forma que fica compreensível o teu desenho. Quando é inclinada, você vê qual é a melhor forma. Aí não tem regra, tá? Muito bem. Temos um outro método, que é o segundo método. Então veja só, ou você usa o primeiro ou o segundo, tá, gente? É igual ao limite da linha de cota. Então o que você for adotar, você adota no teu projeto inteiro, tá? O segundo método é quando a linha de cota está horizontal ou vertical, aí no caso não importa, a linha de cota, você interrompe a linha de cota, tá? E o valor numérico é colocado no meio da linha de cota, tá vendo aqui? Não é? E quando ela é inclinada, quando a linha de cota é inclinada, né, você vai manter a posição. O que você vai? Você vai pegar, né, a base do papel como referência e vai manter essa referência em todo o projeto. Então você vê que, olha só, esse 40 aqui, esse 40 milímetros aqui, como é que ele está? Está inclinado, mas ele está mantendo a base, né? Você pega a base do papel aqui, ele mantém essa base aqui, essa referência. Olha esse 58, olha o 36. Então, esse é o segundo método. Ele é menos usado. Quando você interrompe a linha de cota e coloca o número no meio da linha de cota. Ok? Sendo que o primeiro método é o método mais usado. Professor, dependendo do método que eu aplicar, eu tenho que usar ele na peça inteira, não posso intercalar os métodos, não? Não, se aplica no método inteiro. Na peça não, no Beleza. projeto inteiro. Por quê? Porque senão, cara, fica um carnaval nas Caraíbas esse troço. Fica se tenta... se você pegar um projeto mais complexo, se tiver mistura de método, mistura de final de linha de cota, cara, fica uma bagunça, fica difícil, não fica tão fácil de entender,
entendeu? Fica visualmente ruim, tá? E não fica... Porque normalmente se você adota um método só, fica mais fácil. Então, né, se você não tem que ficar mudando sua interpretação de uma leitura para outra, tá? Então, adotou um método, você vai seguir ele até o final, só. Como aquela primeira, como a gente começou essa parte da cotagem, que eu falei, não tem regra geral, tá? Não tem regra geral, desculpa, não tem regra fixa. Não, você é obrigatório a fazer assim ou assado. Não. Tem a melhor forma de interpretar. Aqui são passos de você deixar o seu desenho de forma mais inteligível. Tá? Dessa forma eu te garanto, se você adotar essas premissas aí, seu desenho vai ser mais facilmente interpretado. Agora, se você fizer de qualquer jeito, aí o cara tem que haver um esforço maior para interpretar o teu desenho, ok? Ok. Bom, beleza. Muito bem. Como é que você vai cotar ângulo que a gente viu aqui? O ângulo, gente, olha só. Nós temos o ângulo cotado aqui pelos dois métodos. Quem é o primeiro método? A ou B, gente? E quem é o segundo? Primeiro é B, o segundo é A. B é o segundo método. Pera aí, como é que é? Não entendi. O primeiro método. O A é o quê? Então vamos fazer assim. O A é primeiro ou segundo método? Segundo. 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 Por quê? Você pode ver aqui, ó, que a linha de cota desses ângulos aqui, ó, estão interrompidos e o valor está no meio. Ok? Professor, mas qualquer desses métodos estão certos, né? Sim. Sim. O que determina isso é você. É o projetista que tem seu estilo e adota o seu estilo. Então, se ele acha, por exemplo, o que é mais fácil ler? Este cara aqui, esse 33 ou esse 33 aqui? Você vai ver que ele, olha só, tá de acordo com a norma. A linha de cota, tá? Você pode ver que ela está, a cota está acima da linha de cota em todos eles aqui, ó. Tá vendo? E como um ângulo você não tem não é nem acima e nem à esquerda, você tem a melhor forma, então você coloca aqui, ó, a melhor forma de compreender. Então, está correto. Agora você vê que para ângulo, o segundo método é melhor. Eu acho melhor. Mas como você tem que adotar um só, né, só salvo em contrário. Enfim. Não estou dizendo que você se é obrigado a fazer isso. Seu desenho vai ser mais fácil interpretado. Ok? Muito bem. Agora a gente viu aqui, ó. Tá vendo aqui uns símbolozinhos aqui de ângulo. A gente viu aqui, voltando um pouquinho aqui, esse R aqui, ó. Então, tem algumas coisas que a gente vê aqui. Olha só, quais são os símbolos que a gente usa, né, na nossa cotagem, tá? Para a gente melhor entender a interpretação, a gente usa esses símbolos aqui, ó. Por exemplo, este símbolo aqui, um círculo cortado ao meio, é indicativo de diâmetro. Onde que a gente usou esse cara aqui, ó? Não usou. Não foi preciso. Com certeza. Então esse cara aqui é o diâmetro. Este R, você está dizendo que é indicativo de raio. Isso a gente viu lá. Acabou de ver. Este quadradinho, você está dizendo que você está cotando um quadrado. Se você tem esse círculo cortado aqui com ESF ao lado, você está dizendo que é um diâmetro esférico. Tá? Isto é uma esfera que você está cotando. Tá? E o R, ESF, significa um raio esférico. Tá? Vamos ver alguns exemplos desses símbolos aí.
Olha só. Vê se dá para entender. Eu estou dizendo que esta peça aqui, ó, este cara aqui, olha o símbolo aqui, é o diâmetro. Ele tem 20, vou supor, milímetro. Então essa peça aqui é uma coisa, é um cilindro, não é? É o diâmetro desse cilindro. Olha este cara aqui. Este cara aqui, ó. O que eu estou contando aqui, ó? Você pode ver que eu botei um quadrado aqui. Não é? Isso aqui não é um cilindro. Não é um cilindro. A parte de baixo é um cilindro. Você pode ver que eu botei aqui o símbolo do cilindro. Não é? De uma esfera. Como se fosse isso aqui é um cilindro. Este cara aqui não, é um quadrado. Então essa peça aqui, esse cara aqui é um prisma, esse cara aqui. Entendeu? Esse cara aqui não. É um redondo. Olha aqui. Nessa peça aqui, eu estou dizendo que aqui é o centro do raio deste arco aqui. E que este arco aqui é um raio esférico. Então isso aqui é como se fosse um topo, né? De uma esfera que você corta ele, porque ele vai em cima de uma peça aqui, entendeu? Então esse cara aqui é um raio esférico. Então eu tenho todas esses símbolos, né, para que eu consiga entender o que está sendo desenhado, para me auxiliar na minha compreensão. Certo, gente? Ok? Ok. Muito bem. Desta forma aqui, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Não, tem mais coisa para cá. Gente, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos ficar por aqui. Tá? Beleza. Porque eu tô vendo aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O assunto é bem mais extenso. E a gente continua então na próxima aula. Tem bastante coisa aqui pra frente, eu vou ter que ultrapassar mais. Ok, gente? Então Ok, tá aqui. professor. Então, essa... Professor, Pois não? essa matéria você vai mandar que dia pra gente? Mandar hoje? Essa matéria eu vou dar amanhã. Então, pera só um instantinho. Então, nossa aula termina aqui. Deixa eu interromper aqui, pra gente ver nossa chamada. Então, muito bem.